E chegamos aqui ao episódio de número 5, se não me engano. Às vezes eu me perco na contagem. Do quadro Reflexões aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E hoje a gente vai falar de uma frase da amada, maravilhosa Clarice Lispector. Lembrando, esse episódio aqui é em vídeo, então vocês podem ver meu rostinho aqui. Estou mostrando o livro nesse exato momento, que é o livro Água Viva. Esse livro chegou até mim porque eu tava, acho que, lendo uma biografia do Cazuza, aquele cantor, né, brasileiro, maravilhoso. E eu soube que pela mãe dele, uma entrevista com a mãe dele, que o Cazuza leu esse livro aqui umas 20 vezes enquanto estava vivo, durante a vida, né? E eu li esse livro aqui 7 vezes. Faz tanto tempo, eu já não lembro de mais nada, mas assim, é uma obra que me impactou bastante e eu acho que a Clarice Lispector é a maior escritora da língua portuguesa, na minha opinião. Muito bem. E a frase que a gente vai analisar dela hoje... Ai, o livro caiu. Chama-se... Na verdade, não é desse livro, tá? Eu não sei de onde que vem esse livro. Essa frase que eu vou falar hoje é uma frase longa, nem coube no título aqui do episódio. Mas diz assim, vocês devem conhecer essa frase. Até cortar os nossos defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Então, até cortar os nossos defeitos pode ser perigoso, a gente não sabe qual desses defeitos sustenta quem nós somos. A primeira vez que eu vi essa frase, eu tive a mesma sensação que todo mundo tem quando escuta essa frase. Caralho, a gente às vezes sai numa corrida louca de autoconhecimento, de terapia, de análise, para pô, o que tem de errado comigo para poder corrigir o quanto antes e poder, né, ser uma pessoa melhor, poder ser mais simpático às pessoas, poder me encaixar melhor no mundo. E essa é uma jornada muito dolorosa, para não dizer impossível. Então acho que a Clarice ela foi muito feliz aqui em dizer, cara, tem defeitos nossos que nos fazem uma pessoa melhor. Tem defeitos nossos que garantem a nossa personalidade e garantem a nossa genialidade e garantem que nós sejamos quem nós somos, dessa maneira tão bonita como as pessoas que nos amam reconhecem. Mas hoje eu quero questionar essa frase, porque agora, faz o quê? Eu ouvi essa frase quando eu era adolescente, na faculdade, ou talvez no ensino médio, pro vestibular. E essa frase, ela, por muito tempo, me serviu como uma bengala, ou seja, ó, eu tenho defeitos, eu sou assim, me aceitem como eu me aceito como eu sou e foda-se. Mas com o tempo eu fui percebendo que existe uma armadilha nessa frase, nesse conceito da Clarice, que diz que eu penso em defeitos também podem machucar. Mas deixa eu explicar melhor onde que eu quero chegar, tá? Vou falar aqui de alguns defeitos que eu acho que nós, seres humanos, nós pessoas, temos e que podem se encaixar nessa frase da Clarice. Lembrando, gente, isso aqui é a minha opinião. Eu não sou especialista em Clarice, eu não sou doutor em literatura. É a minha opinião como um grande fã de quem leu Água Viva 7 vezes e de quem leu A Hora da Estrela e Macabeia, se não me engano. Ou a Macabeia personagem. Enfim, agora eu não vou lembrar. Gente, faz 20 anos que eu li, mas enfim, é a minha escritora favorita. Que é o seguinte, defeitos. Por exemplo, posso levantar aqui a questão do egoísmo, eu acho que é um defeito, porque você se concentra demais em você. A arrogância é um defeito. O narcisismo é um defeito do caralho de horrível. Tá? A ansiedade, ela é uma emoção, mas quando exagerada ela pode prejudicar a vida de um ser humano por completo. A pessoa muito ansiosa tem realmente dificuldade de lidar com si própria e com o mundo ao seu redor. Ou o contrário, que é a evitação, as pessoas são muito evitativas, acabam realmente se aprisionando em serem em si mesmadas, ou seja, se fecharem em si próprias. Acho que isso também não é uma coisa legal. Quando você se fecha demais pro mundo. Os ciúmes acho que é um defeito horroroso, porque denota insegurança. A insegurança, que não é a mesma coisa que ciúmes, também é uma coisa que nos torna pessoas mais agressivas, porque na insegurança você retalha, você agride, você acusa, você sente medo. E também o vitimismo, tá? Acho que achar que tá todo mundo te prejudicando, que nada é culpa sua, que é tudo culpa dos outros, e você se coloca no papel de vítima e estão me maltratando, e existe uma conspiração nessa vida contra mim, o universo está conspirando contra mim. No entanto, entrando na pira da Clarice Lispector, que eu acho importante, que é o que eu gosto na frase dela, e eu acho que essa frase sim pode ser interpretada de muitas formas, e aqui eu vou interpretar ela de forma positiva e negativa, é a seguinte. Por exemplo, egoísmo. Eu acho que o egoísmo tem uma função muito importante como um defeito, sim. Porque ele pode não ser um defeito. Ele pode ser uma forma de você priorizar os seus sonhos. Então tem momentos em que a gente tem que ser egoísta assim. Cara, hoje eu não tô afim de sair com os meus amigos, porque eu preciso ficar em casa e estudar
pro vestibular, tenho uma prova na faculdade, tenho um trabalho importante para entregar segunda, tá atrasado, eu quero fazer bonitinho. Ou então, cara, meu grande sonho é ser pai, ou meu grande sonho é morar na Grécia, ou meu grande sonho é ser fluente em alemão para poder conversar com meu sobrinho que é alemão. Então, às vezes o egoísmo ajuda a gente a determinar aonde a gente vai colocar o nosso dinheiro, aonde a gente vai colocar nossas emoções, o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso carinho. Da mesma forma, a ansiedade. Eu acho que a ansiedade é das minhas emoções, ela pode sim se tornar um defeito em que a gente rói unhas, em que a gente agride porque a gente tem uma expectativa muito alta, às vezes as pessoas não atendem. Mas eu acho que a ansiedade, ela também pode trazer muita criatividade, e os ansiosos são muito criativos. A cabeça deles é tão rápida. Se você tem realmente uma aptidão para arte, para humanas, para exatas, ou seja, você é uma pessoa que realmente consegue produzir, usar a sua mente acelerada para compor alguma coisa, para arquitetar alguma coisa, de fato a ansiedade pode ajudar com a criatividade. Então a ansiedade me ajuda, às vezes, a tipo, cara, eu tô gravando esse episódio aqui num sábado, né? E quando eu li essa frase da Clarice, relembrei, vi em algum post no Instagram de alguém, falei, cara, essa frase é muito boa, eu já vim aqui, liguei a câmera e tal, já liguei a luz, tô com o microfone fodão aqui ligado para poder fazer esse episódio para vocês. Então a ansiedade às vezes me faz produzir, acho que isso é muito bom. Bem como a insegurança, né? A insegurança, ela ajuda a gente a nos tornarmos pessoas mais prevenidas. Então, se eu sou inseguro com o trânsito, eu não vou correr, eu não vou dirigir bêbado, eu vou sempre usar cinto de segurança, eu vou evitar usar o celular enquanto eu estou dirigindo. Se eu sou inseguro em relação a relacionamentos, eu vou estudar sobre relacionamentos, vou acompanhar aqui o podcast do Edu. O relacionamento é coisa séria para amar com mais qualidade. Eu vou ser uma pessoa menos ciumenta. Se eu tenho muito medo, por exemplo, de perder dinheiro, então eu vou ser um cara mais econômico, vou fazer bicos para poder ter uma renda extra, então acho que a gente se torna pessoas prevenidas. E na vitimização, eu peguei só alguns dos que eu falei aqui. Eu acho que a vitimização ela é importante porque a gente consegue dar atenção às nossas dores e traumas. Então muitas vezes a gente percebe, cara, eu atendo muitos clientes que vêm de relações em que eles foram traídos sexualmente ou afetivamente, né? Uma mentira, alguma coisa que você descobriu tarde demais sobre aquela pessoa, então você foi traído, relacionamentos tóxicos, você tomou um fora de um momento, sabe, na véspera do seu aniversário, ou no seu aniversário, ou durante um feriado, numa viagem, como eu já vi acontecer, ou você foi agredido, enfim. Então acho que a vitimização, ela faz com que você fale, cara, eu fui vítima de alguma coisa, sim senhor, e eu preciso resolver isso, eu preciso trabalhar com isso de alguma forma. Então eu vou resolver as minhas dores, os meus traumas, as minhas angústias, para que as minhas dores sejam mais suportáveis ao longo da minha vida e eu não fique travado dentro de um trauma, né? Então trauma é uma grande oportunidade de aprendizado. Se a gente não aprende com ele, ele se torna dor. Mas se o trauma vira aprendizado, ele se torna conhecimento e evolução, tá? No entanto, dentro dessa frase da Clarice, relembrando, até cortar os nossos defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Só que aqui ela não está dizendo que o nosso edifício inteiro é bom, é genial, é criativo, é o nosso edifício, é quem somos. E é muito fácil a gente, acho que existe uma tentação perigosa de manter a sua personalidade exatamente como ela é. Lógico, a gente se gosta. Por mim, eu adoraria que todas as minhas namoradas gostassem de jogar videogame comigo, porque eu adoro jogar videogame. Mas para algumas pessoas é defeito, e pode se tornar um defeito se eu jogar por tempo demais, ou deixar de priorizar a relação para poder jogar videogame, ou a minha namorada quer muito sair mais no final de semana, eu sou muito caseiro, ou o contrário, eu quero sair mais, ela é muito caseira. Então a gente fica nessa, mas eu sou assim, a minha arquitetura, o meu edifício funciona dessa forma. Então eu não quero desfazer isso, eu não quero abrir mão de quem eu sou. E aí a gente entra no lado ruim desses defeitos, que é o que eu vou falar agora, né? Porque é o seguinte, egoísmo, ansiedade, insegurança, vitimização são defeitos, são emoções genuínas, comportamentos genuínos, até o momento em que eles começam a atrapalhar os seus sonhos. É disso que eu quero entrar agora, e agora eu vou começar a discordar da Clarice, apesar de respeitá-la profundamente. Eu acho que é importante a gente aceitar nossos defeitos, mas saber os limites deles. Então, por exemplo, o egoísmo. Ok, eu quero priorizar os meus sonhos, priorizar as minhas vontades, priorizar a minha personalidade do jeito que eu sou. No entanto, dentro desse egoísmo, eu posso acabar não vendo a minha parceira.
Eu posso não validar os sentimentos dela. Eu posso não aceitar quando ela estiver magoada comigo. Eu posso achar que a culpa é dela quando eu a magoei, chamando ela de sensível demais, chamando ela de covarde. Então, assim, eu acho que isso é muito perigoso, né? Então, quando a gente se coloca num ponto em que a gente é tão egoísta que a gente anula o outro e não vê o outro dentro de um narcisismo, o relacionamento amoroso realmente não funciona, você vai ser um escroto, uma escrota. A ansiedade, ok, ela pode nos tornar pessoas mais criativas. No entanto, quando a sua ansiedade se torna perseguição, quando você se torna uma pessoa insegura demais, a sua ansiedade faz com que você cobre, com que as suas expectativas fiquem muito altas, com que a sua idealização, e o ansioso pensa demais, então ele vai falar assim, não, eu quero que o relacionamento seja assim, ele não tá nem aí, o ansioso não tá nem aí se a outra pessoa tá afim ou não de ter um relacionamento dessa forma, ele simplesmente atropela, eu quero ser assim porque eu sou ansioso, é assim que eu funciono, e vamos rápido, eu quero namorar rápido, eu quero o relacionamento do jeito que eu sou, e eu gosto de ouvir música alta, então o outro tem que ouvir música alta também, e nessa ansiedade, nessa pressa de você cumprir, né? A ansiedade vem de ânsia, aquela vontade, aquele desejo ardente de fazer algo acontecer, a gente acaba atropelando o outro e o ansioso, ele acaba não escutando o outro lado. O que o outro quer dentro desse relacionamento? O ansioso geralmente não tem muito isso. Ou a ansiedade no nível mais simples, que é o quê? Demora para responder, a pessoa tá sendo muito monossilábica, ontem tava falando um monte comigo, hoje tá falando pouco, no último encontro tava super falante, nesse encontro a minha namorada tá falando pouco, será que tá com problema comigo? Daí o ansioso já começa a criar um monte de teorias e narrativas da conspiração. Aí já acho que não é tão bom. Insegurança, vocês sabem, vocês acompanham aqui meu podcast, leva aos ciúmes, e acho que isso também não é uma coisa muito boa. Os ciúmes, ele tende a controlar a gente. O livro Água Viva tava na minha estante há muito tempo, tava cheio de pó e meu narizinho aqui tá incomodando, então desculpa, tô coçando o nariz toda hora. Mas eu acho que a insegurança leva a gente também a criar suspeitas onde não existe. Eu vejo muitas pessoas que me procuram na consultoria de relacionamentos e dizem assim, Edu, eu tô aqui porque eu quero terminar com a minha namorada porque ela me traiu. Eu falei, mas você pegou ela com outro cara? Viu alguma foto? Viu alguma conversa de texto? Falei, não, eu acho que ela me traiu. Tá, mas você tem alguma evidência? Não, mas daí é só sua insegurança falando. Se você não tem evidência, não tem como. Mas eu acho que sim, porque todo mundo acha que sim. Cara, achar uma coisa, ter evidências é outra. Então você começa a enxergar pelo em ovo. E quanto à vitimização, né, que é o que? Dar atenção demais às dores e traumas. Acho que a grande merda da vitimização dentro de um relacionamento é quando você começa a realmente dizer que a sua dor é maior que a do outro. Mas você não faz ideia de como é que foi minha infância. Eu tenho traumas. Pois é, eu também tenho. Minha infância também foi uma merda. Eu reprovei no colégio. Eu sofri bullying. Eu apanhei. Cara, eu sofri perseguição. Eu fui anulado, né? Meus pais separaram e foi horrível ver os dois brigando todo santo dia por, 10 anos. Foi cansativo. A gente passou necessidade financeira. Eu também tenho traumas. Né? Mas você não faz ideia, porque na minha infância fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo. Meu último trabalho acabaram comigo e ninguém sofreu tanto dentro de um trabalho quanto eu sofri. Meu Deus do céu, cara. Então, assim, você não é o único traumatizado nessa vida. E eu acho que é ridículo quando o vitimista leva o vitimismo ao exagero, que ele acha que as dores dele são maiores que as de todo mundo. E aí ele invalida de todo mundo. Né? Isso geralmente leva a transtornos e a pessoa se torna extremamente egoísta porque ela pensa que ela pode falar com os outros do jeito que ela quiser, afinal ela tem traumas, afinal ela sofre, afinal a vida foi injusta com ela e ela acha que por ter sofrido injustiças na vida ela pode ser grosseira, ela pode dar patada e ela vai falar, mas é a minha personalidade, são os meus defeitos, eu não posso cortar os meus defeitos porque sabe Deus qual deles, se for cortado, vai fazer ruir todo o meu prédio, toda a minha arquitetura. A gente acaba sentando nessa frase e se acomoda achando que os nossos defeitos, quando saem do nosso controle, não machucam as pessoas. Então acho que a pessoa realmente só consegue recuar dos defeitos quando esses defeitos começam realmente a atrapalhar a sua vida. Aí você pensa, puxa, se eu não deixar de ser egoísta, se eu não deixar de ser narcisista ou inseguro, eu não vou conseguir avançar nos relacionamentos ou na minha vida profissional. Então acho que é importante a gente aceitar os nossos defeitos pra gente fechar aqui esse raciocínio. Eu acho que é importante a gente aceitar os nossos defeitos, mas saiba os limites deles. Quer se vitimizar? Beleza, vá numa terapia, trabalhe as suas dores, os seus traumas, mas não trate os outros mal em função dos seus traumas. Você quer ser egoísta? Priorize os seus sonhos, mas não anule o outro só para atender às suas próprias vontades. Você está
Agora que fui ver se o microfone estava do lado certo, no final do episódio. Ansiedade, ok, seja criativo, mas não sufoque o seu parceiro. Então, gente, acho que é importante a gente assumir os nossos defeitos, entender o que forma a nossa personalidade, mas entender qual é o limite dos nossos defeitos, até que ponto eles realmente estão nos ajudando a construir alguma coisa ou estão destruindo com nós mesmos e com as relações amorosas que a gente tem. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu desejo a você uma ótima semana. Beijos!